Hoje à noite vamos falar sobre o equilíbrio ácido-alcalino no corpo. Essa vai ser a nossa primeira palestra. E na nossa segunda palestra vamos falar sobre exercícios. E eu tenho algumas notícias empolgantes. Há um tipo de exercício que é mais poderoso do que qualquer. Outro exercício e pode ser feito em apenas 12 minutos por dia. Isso soa empolgante. São notícias empolgantes para nós, porque todos nós estamos ocupados. Está certo? Mas antes de tudo, vou analisar o equilíbrio ácido-alcalino no corpo. Se você já teve uma piscina, você testa o equilíbrio ácido-alcalino da água toda manhã, porque se a água se torna ácida, então os canos corroem, e se a água se torna alcalina, as algas crescem nos canos. Bem, assim como você precisa verificar o equilíbrio ácido-alcalino na água, também precisa fazer isso nos fluidos do seu corpo, porque somos compostos principalmente de fluidos. O fluido no nosso corpo é principalmente sangue ou fluido linfático. E ele tem uma leitura na escala ácido-alcalina. Então, vamos dar uma olhada na escala ácido-alcalina. A escala ácido-alcalina é chamada de escala de pH. É chamada de pH porque pH significa potencial de hidrogênio. Quando você dissolve ácido em uma solução, ele libera íons de hidrogênio. Quando você dissolve alcalino em uma solução, ele libera hidroxila. Então, pH significa potencial de hidroxila ou potencial de hidrogênio. Em uma extremidade temos o ácido e isso é 0. A leitura é 0. Na extremidade alcalina, a leitura é 14 e no meio temos o neutro, que é 7. Então, não é nem ácido nem alcalino, a água. De ser neutra. Infelizmente, se tiver cloro ou flor, não é neutra, é levemente ácido. O sangue tem uma leitura na escala de pH. Então, a leitura do sangue na escala de pH é entre 7,35 e 7,4. Todo o sangue estará dentro dessa proporção. Porque se o pH do sangue subir para 8, essa pessoa entrará em coma e morrerá de alcalose. E se o pH do sangue cair para 7,22, essa pessoa entrará em coma e morrerá de acidose. Então, se chegar a 8, a pessoa morre de calose. Se chegar a 7,22, então a pessoa pode morrer de acidose. Não pode haver muita variação aí. E você e eu não precisamos nos preocupar com o pH do nosso sangue, porque há 2 órgãos que estão constantemente mantendo-o dentro dessa faixa. Um é seus pulmões. E isso explica por quê. Quando você começa a se exercitar, você começa a respirar muito profundamente. E a razão pela qual você respira tão profundamente é que seus músculos estão queimando mais combustível, seus músculos estão queimando mais oxigênio, e eles estão liberando um resíduo. E à medida que esse resíduo se acumula no sangue, o sangue pode ficar um pouco ácido, e então o cérebro diz aos pulmões: respire profundamente, porque quando respiramos profundamente, estamos recebendo mais oxigênio, o que alcaliniza e você está expirando mais dióxido de carbono, e esse é o resíduo da queima de oxigênio, glicose no nível celular. Então, é dessa forma que seus pulmões ajudam a manter o pH do seu corpo como deveria ser. Porque quando estamos nos exercitando e respiramos profundamente, não escolhemos respirar profundamente, nós simplesmente fazemos isso automaticamente. O outro órgão são os seus rins. Agora, seus rins estão constantemente equilibrando o pH, seu sangue, e eles fazem isso de uma maneira bastante fascinante. Deixa eu te mostrar. Aqui está a pequena unidade de filtração dentro dos rins. E temos 1 milhão dessas unidades de filtração em um rim. Então, temos aproximadamente 2 milhões de unidades de filtração nos nossos rins. Ali está a bexiga. E o que acontece é que o sangue entra nas pequenas unidades de filtração. Passa pelas unidades de filtração onde é filtrado. E então ele sai e passa pelos túbulos. Então, onde estão esses túbulos no rim? Então, aqui está o rim. E essas pequenas unidades de filtração estão todas na borda. E os túbulos basicamente se entrelaçam assim. E então há o ureter. Ali está o ureter do outro rim. Aqui está a bexiga. Então é assim que acontece. Então, como os rins funcionam para equilibrar o pH do seu sangue, agora digamos que enquanto o sangue
passa pelas unidades de filtração, ele está sendo monitorado. Então, digamos que o pH do sangue está ficando muito ácido. É exatamente aí que o excesso de ácido é liberado nos túbulos, para ser excretado na urina. Mas se o pH do sangue está ficando muito alcalino, é aqui que o excesso de ácido é retirado dos túbulos de volta para o sangue. Dessa forma, seus rins estão constantemente monitorando e, se necessário, equilibrando o pH do seu sangue em um período de 24 horas. Nossos rins, essas pequenas unidades de filtração, filtram 1.800 litros de sangue. Agora, não temos tanto sangue assim, mas a cada 2 minutos, 1,2 litros estão sendo filtrados. Que corpo incrível em que vivemos. Litros estão sendo filtrados. Que corpo incrível em que vivemos. Agora, desses 1.800 litros de sangue, 180 litros de filtrado estão sendo eliminados, mas não urinamos 180 litros de filtrado por dia, certo? Caso contrário, estaríamos todos saindo desta sala a cada 5 minutos. Urinamos aproximadamente 1,5 litros. E o que acontece com os 160 litros que sobram é reabsorvido aqui. Então, é nessa área de reabsorção que o pH do seu sangue está constantemente sendo monitorado, uma maneira bastante fascinante. Você nunca mais olhará para os seus rins da mesma forma, vai. Seus rins não apenas filtram seu sangue, mas também desempenham um papel importante no equilíbrio do pH do seu sangue. Então, não precisamos nos preocupar com o pH do nosso sangue. Por quê? Nossos rins estão constantemente monitorando isso e mantendo dentro da faixa que deveria estar. Então, o pH do sangue não pode mudar, mas o pH da célula pode mudar. O pH da célula deve ser aproximadamente 6,5. Agora, isso é levemente ácido e há uma razão para isso. A substância mais ácida é o ácido sulfúrico, e o ácido sulfúrico viaja à velocidade da luz. O mineral mais alcalino é o cálcio, e na escala de velocidade, o cálcio nem se move, é tão pouco. Ácido significa a velocidade de absorção, ou a velocidade de todas as suas pequenas reações químicas que acontecem por todo o seu corpo. Você vê, o jardineiro busca um pH do solo de aproximadamente 6,4. A Bíblia diz em Gênesis 3,19, viemos do pó, voltamos ao pó, somos pó. É interessante notar que o pó da terra, o solo, o pH e o pH da célula são muito semelhantes. A doença prospera em um pH celular de 5,5. É aqui que a doença prospera, é aqui que o câncer prospera, é aqui que o fungo prospera. Mas mesmo que haja apenas uma queda de um ponto, como é uma escala logarítmica, a queda de um ponto tem um efeito dramático no corpo. A queda de um ponto significa 60% menos oxigênio disponível no nível celular. Não é de se admirar que a doença prospere naquela área? E lembre-se do que eu disse mais cedo na semana. O câncer não pode viver na presença de oxigênio. E assim, garantir que o pH celular não esteja caindo para um nível realmente ácido. E isso também garante que você tenha oxigênio adequado, nível celular. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Mas antes de irmos para lá, Coca-Cola, ele fica aqui em cerca de 2,6. É um assassino. E você vai ficar chocado ao saber disso, mas algumas pessoas estão bebendo isso. É verdade. Eles não podem saber. Muitos estão doentes por ignorância. Então, o que afeta isso, provavelmente o que comemos afeta isso mais do que qualquer outra coisa. Mas antes de eu definir os alimentos, deixe-me mostrar algumas coisas. Existem 8 leis básicas que governam o funcionamento do corpo humano. E a primeira lei é ar puro. Quando estamos respirando ar ruim, quando estamos respirando ar mofado, quando estamos respirando ar estagnado, quando estamos respirando produtos químicos, isso pode ter um efeito ácido no corpo, porque o ar puro e fresco tem mais oxigênio, e o oxigênio é alcalinizante. A segunda lei é a luz do sol. A luz do sol purifica o ar, e a luz do sol penetra profundamente dentro do corpo, ajudando a limpar o corpo e também ajuda o corpo
a mover o sangue quando o sol toca a pele. Ele realmente faz o sangue circular. O sol é o curador no céu, não é o inimigo no céu. Você pode se expor demais ao sol. E se você se expuser demais, sua pele vai queimar. Mas o sol penetra muito, muito profundamente no corpo. A luz do sol alcaliniza. Número 3. A terceira lei é a temperança. Temperança significa não levar nada para o corpo que possa prejudicá-lo e consumir com moderação as coisas boas. Quando eu mostrar a você o que causa um ambiente ácido e um ambiente alcalino, vamos olhar para as coisas que causam um ambiente ácido. Número 4, a quarta lei. Descanso, dormir entre as 21 e 2 horas da manhã, exceto por esta semana, são chamadas de horas de poder, porque são as horas em que o seu corpo passa por descanso e rejuvenescimento. E é nessas horas que o corpo tende à alcalinidade. Número 5. A quinta lei é o exercício. Seu corpo passa por descanso e rejuvenescimento, e é nessas horas que o corpo tende à alcalinidade. Número 5. A quinta lei é o exercício. Você pode exagerar no exercício, mas não muitas pessoas fazem isso. A maioria das pessoas não se exercita o suficiente. E não se exercitar permite que uma condição ácida se eleve no corpo. A sexta lei é uma dieta adequada. E nós vamos definir a dieta adequada em 1 minuto. Existem alimentos que têm um efeito alcalinizante e existem alimentos que têm um efeito ácido. Então vamos listar isso em 1 minuto. A sétima lei, o uso da água. A água alcaliniza. Eu ainda não conheci ninguém que beba água demais. Não conheci essa pessoa. Doutor Christopher, nos Estados Unidos, disse que há um sinal para testar se você está bebendo água demais. Você coloca a cabeça de lado e se a água sair pelos seus ouvidos, você está bebendo água demais. Em outras palavras, é quase impossível beber água demais. A oitava lei é confiar no poder divino. Então, essa lei leva em consideração todos os aspectos físicos, não apenas físicos, mas também todos os mentais e emocionais, todos os aspectos espirituais da doença. E há muitos escritores hoje, eu não sei se você já ouviu falar de Horst Müller, Dr. Horst Müller. Ele é um médico alemão e tem coisas fantásticas no YouTube. E ele mostra como problemas emocionais, espirituais e mentais podem se manifestar em doenças físicas. Então, manter todas essas leis garante um ambiente alcalino no corpo. Agora, alguns dos meus familiares e amigos quebram todas as leis todos os dias. E quando todas as leis são quebradas todos os dias, os pulmões e os rins estão lutando. Eles estão apenas conseguindo manter o pH do sangue onde deveria estar. E então, eles tomam uma xícara de café ou uma lata de refrigerante. Os pulmões e os rins não conseguem manter isso. Por muito tempo, o pH do sangue começa a cair para 7,35, 34, 33. Os alarmes soam. E o último recurso do sistema de tamponamento é acionado. O mineral mais alcalino, o cálcio, é chamado de seu maior reservatório. Onde fica isso? Ossos. Ele é retirado do reservatório para o sangue na forma de fosfato de cálcio. E esses cristais, quando entram no sangue, neutralizam a acidez crescente no sangue. 733, 34, 35. Estamos seguros, mas há um custo. Agora temos esses cristais de cálcio livres flutuando pelo sangue. O que o corpo vai fazer com isso? Ele vai despejar isso nos rins como pedras nos rins, na vesícula biliar como cálculos biliares, nas articulações como artrite, gota, os ossos, esporões ósseos. Você já ouviu falar de esporão ósseo? É um depósito de cálcio, e essa é uma das principais razões pelas quais isso acontece. Mas você pode se livrar de um esporão ósseo, e há uma maneira muito simples de fazer isso, que são as compressas de óleo de rícino. Eu tenho boas notícias. O óleo de rícino vai desmanchar um esporão ósseo, mas não vai prejudicar o seu osso. Na verdade, a medicina chama isso de sinergia. E no Salmo 104, verso 14, a Bíblia diz: Deus deu ervas para o serviço do homem. Eu amo esse versículo. O óleo de rícino entra no seu corpo e pergunta:
onde você gostaria que eu fosse, e ele simplesmente irá para as formações anormais. Quando eu digo que entra no seu corpo, não pela boca, esse trabalho bobo, mas através das compressas. Então, se você tem um esporão ósseo, ele vai desmanchar o esporão, mas não vai prejudicar o seu osso. Ele sabe o que fazer. Então, você pode fazer muito. Para garantir que seu equilíbrio ácido-alcalino seja mantido onde deve estar, seguindo aquelas 8 leis da saúde. Mas o que eu gostaria de analisar agora é a comida. Então, vamos fazer uma lista de alimentos que têm um efeito alcalino no corpo. E vamos fazer uma lista de alimentos que têm um efeito ácido no corpo. E o alimento mais alcalino que você pode colocar no seu corpo é o limão. E você pode dizer, não, é ácido. Isso mesmo, e é ácido onde deveria estar. Ok, alunos, onde está a única parte do seu corpo que deveria ser ácida? Estômago. Você tem ouvido? Estômago. Na verdade, se você quer melhorar a digestão, coloque um pouco de limão em um pouco de água bem quente logo antes da refeição. Ou coloque limão, como é bom colocar limão em toda a sua salada, até na sua salada de frutas. Mas o limão molhado é dividido no trato gastrointestinal e os minerais são separados. Os minerais se fundem ao corpo e têm um efeito alcalino. Você vê, os minerais no limão são os minerais alcalinos. Então, esses são sódio, potássio, magnésio, cálcio e ferro. Então, esses são os minerais que mais formam alcalinidade. Então, o limão. Ácido onde deveria estar e alcalino onde deveria estar. Em segundo lugar, os vegetais de folhas verdes escuras são os mais alcalinos. Devemos comer alguns vegetais de folhas verdes escuras todos os dias. E se você cozinhar seus vegetais de folhas verdes escuras, você não perde seus minerais. Você não perde seus minerais quando os cozinha. Você só perde seus minerais se jogar fora a água em que os cozinha, ou isso saiu, guarde essa água. Isso explica por que a cevada verde é popular, a espirulina, o trigo verde. Os smoothies verdes, porque esses vegetais de folhas verdes escuras são muito ricos em minerais alcalinizantes. Vegetais. Os vegetais são ricos em minerais alcalinos. Então, deixe-me mostrar a você um grupo de vegetais que para algumas pessoas tem um efeito ácido e para outras tem um efeito alcalino. É o grupo de vegetais das solanáceas. Então, este é o tomate e o pimentão. Bríndila. Então, todos esses alimentos vêm da família das solanáceas e da batata. E isso não é batata doce. Esta é a batata irlandesa, ou a batata inglesa. Os fijianos chamam de batata do homem branco. Esses são os vegetais do grupo das solanáceas. E para algumas pessoas eles têm um efeito ácido. E para algumas pessoas eles têm um efeito alcalino. Como você sabe, quem vai te dizer? Seu corpo vai te dizer. Há um livro chamado A Dieta Chilvers, do Dr. Norman Chilvers, em português. E o livro inteiro é sobre as solanáceas e como elas podem desencadear artrite. Então, se alguém tem artrite e come esses alimentos, isso pode aumentar a inflamação. Então, se alguém tem artrite, minha sugestão é parar com as solanáceas. Uma senhora disse, mas eu amo essas solanáceas. Eu disse, bem, o quanto você ama a sua artrite não é para sempre. É só até você conquistá-la. Agora, algumas pessoas me dizem, bem, eu posso comer o tomate amarelo, mas não o vermelho. Algumas pessoas dizem que podem comer o cozido e não o cru. Algumas pessoas dizem, eu posso comer o pimentão cozido, mas não o cru. Ou eu posso comer o vermelho, mas não o verde, ou o verde e não. Eu amo essas histórias. Sobre o que são essas histórias? São histórias de pessoas que estão ouvindo seu corpo. Se seu corpo diz, não, não faça isso. Se ele diz sim, então faça isso, porque não existem dois corpos iguais. Nós não servimos pimentão de jeito nenhum em nosso retiro de saúde, porque eu percebo que provavelmente cerca de 1/4 dos nossos hóspedes não consegue lidar com isso.
Agora, se você ama pimentão, não tem artrite, e isso não te faz mal, coma, pode ser um alimento muito bom. É aí que você é um médico. Você é um médico lá, se você tem artrite, pare com isso. Quando a artrite vai embora, você ouviu isso? Eu até vi pessoas de 70 anos com articulações inchadas voltando ao normal. Não é uma boa notícia. Trabalhando como enfermeira, eu nunca pensei que fosse possível, mas nós vivemos em um corpo incrível. Salmo 139, versículo 14. O salmista diz: eu te louvarei porque fui feito de modo especial e admirável. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem disso. Corpo incrível. Nunca deixa de me surpreender, porque quanto mais você se aprofunda, mais impressionante é. Se o tomate cozido com azeite pode ser cozido com qualquer óleo, mas eu acho que o azeite é o melhor. Se for cozido com óleo, ele libera licopeno. E o licopeno é um potente antioxidante utilizado. Bem, tem um efeito de reduzir a inflamação da glândula prostática. Então, todo homem com mais de 40 anos deveria comer um prato de tomate cozido com azeite pelo menos 3 vezes por semana. Os italianos, os libaneses, eles sabiam o que estavam fazendo. Você já ouviu falar do movimento de cozimento lento? Esses molhos de tomate precisam ser cozidos devagar e com calma. Então, isso não vai prejudicar o óleo e vai ajudar a liberar aquele licopeno. Outra razão pela qual a gordura é importante, porque você não consegue acessar suas vitaminas lipossolúveis a menos que elas sejam cozidas com um pouco de óleo. Eu não sugiro colocar óleo em uma panela e colocá-la em fogo alto. Sabe toda aquela fumaça? Todos os seus ácidos graxos se foram em fumaça. O que eu faço é cozinhar a cebola no seu próprio suco. E depois coloco os tomates. Quando todo o líquido começar a sair, aí você pode colocar o óleo. Diminua o fogo bem baixo e deixe cozinhar lentamente por um longo tempo. Assim você não vai prejudicar o seu óleo. Além disso, o milheto é um grão alcalino. A quinoa é um grão alcalino. E o trigo sarraceno é um grão alcalino. Também, o amaranto. O amaranto é um grão que muitas pessoas não conhecem muito bem, mas está se tornando popular porque é um grão alcalino. E é livre de glúten. Todos esses grãos também são livres de glúten. O espelta. É um grão alcalino, assim como o camute. Agora, deixe-me tomar um momento para contar a história do trigo, que é de onde vem a espelta e o camute. O trigo que Deus fez é chamado de einkorn. Um einkorn tinha uma estrutura de proteína muito frágil, ou estrutura de glúten. Frágil significa que se quebra facilmente. Quebrado facilmente quando é moído, quando é cozido, quando você mastiga as enzimas no seu intestino, então é fácil de digerir. Não se sabe ao certo quando, mas estima-se que há alguns 1000 anos o einkorn fez uma hibridização selvagem com uma grama de campo e surgiu a variedade ema de trigo. Agora, essa variedade ema de trigo, sua estrutura não é tão frágil, sua estrutura de proteína ou glúten. E esse trigo ema é o trigo que passou por uma hibridização intensiva nos anos 1950. Para produzir o trigo hibridizado, a razão pela qual eles submeteram a planta a uma hibridização intensiva foi que queriam produzir uma planta que tivesse uma alta produtividade. Então eles produziram uma planta que cresce apenas até essa altura. Ela tem um caule grosso, então isso proporciona uma alta produtividade de grãos. Um agricultor me disse que ele consegue 6 vezes mais grãos por cri com esse trigo. Então preste atenção no tempo. Na década de 1950 eles estavam experimentando com isso. Lindsay Snyder. Norman Borlaug ganhou um prêmio Nobel por esse trigo hibridizado. Então, em 1970, esse trigo se espalhou pelo mundo. Então, na década de 1990, todo o trigo, macarrão, toda a massa cereal, pão, bolo, biscoito, donut, do que é feito o trigo hibridizado. Mas o que nunca foi abordado foi o efeito desse trigo hibridizado no intestino dos seres humanos.
Na noite de quarta-feira, nós analisamos como isso mudou a estrutura do amido e, portanto, em grande parte, responsável pela epidemia de diabetes que estamos vendo. Mas agora eu quero mostrar a você o efeito desse trigo hibridizado, o que ele teve na estrutura do glúten ou da proteína. Ele criou uma estrutura de proteína, ou glúten, incrivelmente complexa, e é quase apenas um intestino de ferro, que conseguiria quebrar isso. E nós não temos muitos deles mais agora. Se esse trigo hibridizado for feito em um pão de fermentação natural, o processo de cultivo quebra a proteína ou o glúten do grão. Então é menos complexo, mas ainda é muito mais complexo do que era originalmente. O espelta e o camute são híbridos selvagens da variedade ema do trigo. Então, eles mantiveram a estrutura bastante frágil. E se essa farinha de espelta for feita em um pão de fermentação natural, ela pode trazer essa estrutura de volta à sua estrutura original, frágil. Claro, é isso que é o pão de fermentação natural. É um pão cultivado. Ele quebra a proteína ou o glúten do grão. Agora, isso explica por que vemos tanta intolerância ao glúten. Número 1, trigo hibridizado. Número 2, quantos australianos comem cereal e torrada no café da manhã, sanduíche no almoço, macarrão no jantar, biscoitos, caso meio da manhã, meio da tarde? É apenas uma sobrecarga total de um único grão. E não apenas um grão, mas o grão hibridizado tem mais. Na Austrália, hoje, o trigo é cultivado em solo que foi alimentado com superfosfato. Isso prende os minerais no solo, então eles não conseguem entrar na planta, mas tem mais. O trigo na Austrália hoje é cultivado com glifosato do Roundup. Agora, sempre disseram que o Roundup é um dos herbicidas mais seguros. Você sabia que recentemente eles mudaram de ideia? Agora é tóxico. É muito tóxico. Na verdade, o governo do Sri Lanka baniu o glifosato, porque muitos agricultores de arroz estavam morrendo de doenças renais. Até as crianças deles estavam desenvolvendo doenças renais por causa do glifosato. Isso também tem um efeito desastroso nos micróbios do intestino, contribuindo ainda mais para tantos problemas intestinais que estamos vendo hoje. Mas tem mais. E eu mencionei isso ontem à noite, quando olhamos para o intestino. As crianças estão sendo alimentadas com comida muito cedo, comprometendo ainda mais o intestino e a capacidade delas de digerir isso. Então não é de se admirar que vemos tanta intolerância ao glúten. Quais são os sintomas da intolerância ao glúten? Os sintomas mais comuns da intolerância ao glúten são confusão mental e inchaço. E há tantas pessoas que têm isso e apenas pensam que é a idade. Se você já ouviu falar de uma velhice ruim, ela é culpada por tantas coisas. Síndrome do intestino irritável, constipação, psoríase, eczema, tantas coisas. Pode ser causado por causa desse trigo hibridizado. Estamos olhando para os alimentos mais alcalinos. A fruta é alcalina, mas tem um ponto de interrogação. Então, por que a fruta tem um ponto de interrogação? Se uma pessoa tem presença de fungos no corpo, ela come fruta. O açúcar na fruta alimenta os fungos, e à medida que os fungos se alimentam do açúcar na fruta, eles liberam ácido acético, ácido lático, ácido úrico e álcool. Então, você consegue ver o que os fungos fazem? Ele faz penas, seu ninho, ele cria o próprio ambiente no qual ele prospera, que é o 5,5 ambiente. Então, como você sabe que tem presença de fungos no corpo? A língua deve ser rosa da ponta até a parte de trás. Lembra quando os médicos olhavam para a sua língua? Eles não olham muito para as línguas agora, porque não há muitas línguas boas. Agora, se você conseguir raspar a camada branca, isso não é fungo, isso é resíduo. E meu livro, Autocura por Design, mostra como você pode eliminar peso, eliminar fungos do corpo,
A fruta tem um ponto de interrogação. Amêndoas. As amêndoas são chamadas de o rei de todas as nozes. Elas são a noz alcalina e também são as mais ricas. Eles são os mais ricos em ferro, são os mais ricos em proteína, são os mais ricos em cálcio. Castanhas do Pará. As castanhas do Pará são fenomenalmente ricas em selênio. Agora, o selênio é um mineral muito importante que o corpo utiliza. A tireoide usa para converter iodo em tiroxina. E você só precisa de 5 castanhas do Pará por dia para obter todo o selênio que precisa em um dia. Então, cuide da sua glândula tireoide e consuma 5 castanhas do Pará por dia. Feijão de lima. Feijão de lima e lentilhas, sejam verdes, marrons, amarelas. Vermelhas, eles são alcalinos. E soja. E a soja só é um problema se tiver sido geneticamente modificada. Uma amiga minha fez uma tese sobre soja. E as pessoas sempre dizem a ela, conte-nos sobre a soja. Ela, é muito fácil. Deus fez tudo bom, o homem estragou, entendeu? Então, a boa notícia é que a Austrália ainda não tem soja geneticamente modificada. A soja que a Austrália cultiva não é geneticamente modificada, mas muitos produtos de soja são feitos de soja dos Estados Unidos que foi geneticamente modificada. Então você só precisa ler os rótulos. Se você escolher orgânico, pode ter certeza, não é geneticamente modificado. Todas as suas sementes têm um efeito alcalino. A substância mais ácida que você pode colocar no seu corpo é o ácido cristalizado puro que foi extraído da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é alcalinizante porque contém muitos minerais, mas aquele ácido que foi extraído tem um efeito ácido no corpo. Agora, esses alimentos aqui são ricos em minerais ácidos, que são cloro, fósforo e enxofre. Então, esses são os alimentos que têm os níveis mais altos, são mais ricos em minerais formadores de ácido. Além disso, o trigo hibridizado, na hibridização do trigo, criou mais minerais ácidos. E se esse trigo for cultivado em superfosfato e irrigado com água clorada, você consegue ver, isso aumenta ainda mais. Carne. A carne é formadora de ácido. Você pode estar familiarizado com o livro China Study, do Dr. Colin Campbell. Ele podia ligar e desligar o câncer pela quantidade de carne e produtos de origem animal que ele dava aos ratos. Você vê, quando o corpo quebra a carne, ele libera um resíduo de enxofre que é altamente ácido. Queijo envelhecido. O que é o azul no queijo de veia azul? Você já visitou uma fábrica de queijo e olhou a quantidade de mofo que está em todos os queijos? Enquanto isso, seus queijos frescos, como o feta e o cottage, não têm esse fator de mofo. Então, eles estão mais em um pH de 7. Mas você realmente precisa considerar o estado das vacas de onde elas vieram. A cafeína. Nos seus alimentos e bebidas com cafeína tem um efeito ácido. Álcool. O álcool tem um efeito ácido, embora não seja um alimento. O tabaco não é um alimento, mas tem um efeito ácido no corpo. Todos os seus outros grãos, além da lista do lado alcalino, todas as suas outras leguminosas, exceto a lima, lentilha e soja, todas as suas outras nozes, exceto as amêndoas e o Brasil, têm um efeito ácido. Agora, para manter esses 6/5, no ambiente celular devemos ter de 70% a 80% de alimentos formadores de alcalinos e de 20% a 30% de alimentos formadores de ácidos. Essa proporção vai manter esse 6/5. Ambiente no nível celular. Agora, a maneira mais fácil de fazer isso é comer mais vegetais, mais verduras. Comece a explorar os outros grãos. Uma senhora disse, não me diga, as nozes estão desse lado. Eu amo nozes. Eu disse, sim, mas você precisa de um pouco de nozes. Isso não significa que eles estão fora. E tenho certeza de que você não está surpreso em me ouvir dizer que os 20% a 30% devem vir daqui.
Você já conheceu alguns vegetarianos doentes? Eu já conheci. Onde vivem os vegetarianos doentes? Grãos, açúcar, trigo hibridizado. É verdade. Eles simplesmente exageram um pouco mais do que o necessário. Quantos australianos estariam consumindo 90% ácido e 10% alcalino? Cereal e torradas no café da manhã, sanduíches no almoço, macarrão no jantar, biscoitos, bolos de manhã e à tarde. Isso é quase 100% ácido. A maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente comer mais vegetais, mais verduras, buscando outros grãos. Essa é a maneira mais fácil de fazer isso. Você está familiarizado com a planta hortênsia? A planta hortênsia é um grande arbusto e tem flores enormes. E cada flor é composta por um monte de flores pequenas. E às vezes você verá uma planta hortênsia e todas as flores são rosas. Às vezes você verá uma planta hortênsia e todas as flores são de um rosa, magenta, profundo. E às vezes você vê uma planta hortênsia e todas as flores são roxas. Às vezes você vê uma planta hortênsia e todas as flores são azuis. Não são tipos diferentes de planta hortênsia. O jardineiro brinca com o pH do solo porque diferentes pHs do solo produzem flores de cores diferentes. Assim como o jardineiro brinca com o pH do solo, você pode brincar com o pH do seu corpo. Quero dizer, as células, para produzir diferentes estados de saúde ou doença no corpo humano. E como você pode ver, mas quando eu comecei a palestra, manter essas 8 leis da saúde, focando em uma dieta mais alcalina, é uma receita para manter o corpo em bom funcionamento. Muitos estão doentes por ignorância. E eu vejo que eles têm um livrinho lá atrás chamado O Ministério da Cura, um dos meus livros favoritos. E há um capítulo lá chamado O Médico, o Educador. Na verdade, você sabia que a palavra médico significa professor, ensinar. E neste livro diz: deixe que os médicos ensinem ao povo que o poder restaurador não está nos remédios, mas na natureza. A única esperança de coisas melhores é a educação do povo em princípios corretos. Eu acredito que todos deveriam ser seu próprio médico. Então, como seu próprio médico, você agora deve ser seu próprio professor. Está certo. E a melhor forma de educação é educação experimental. O que é educação experimental? Fazendo isso, qual é o velho ditado australiano? Se você está em algo bom, mantenha-se nele. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21, prove todas as coisas e retenha o que é bom. É inglês antigo. Significa, se funciona, faça. As pessoas dizem, Bárbara, você já dá uma escapadinha na sua dieta? Eu digo, por que eu faria isso? Porque eu faria isso. Eu me sinto tão bem comendo assim. Minha mente está clara, eu durmo bem. Não é esse o resultado. E se o corpo começar a protestar, você tem que ouvir e fazer ajustes. E às vezes o corpo vai dizer, não faça isso de novo. E às vezes o corpo vai dizer, eu gosto disso. Então você ouve isso. E a boa notícia é que amanhã de manhã, às 9h30, eu vou te mostrar como você pode reprogramar seu cérebro. Você sabia que a pesquisa mostra que você pode reprogramar seu cérebro até o dia em que morrer? Não é uma boa notícia? Vou dar uma pausa para todo mundo agora. E quando voltarmos, vamos olhar a importância do exercício